Nossa, cruzes. Velha é essa, minha gente? Sextou, galera! Mas sextou em casa, viu? Quarentena, minha gente, isolamento. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Moni Alves e este é o canal Fica a Dica. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje vou propor uma coisa diferente para vocês. Toda sexta-feira teremos um vídeo de maquia e proseia. Mas como assim? Poderia me explicar, por favor? Bom, é simples. Enquanto eu vou me maquiando, eu vou falando sobre assuntos aleatórios aqui com vocês. O que vocês acham? Me parece interessante, hein? Conte mais. Nesse primeiro vídeo de maquia e proseia, vamos falar sobre ansiedade. Ah, mas antes disso, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva porque isso me ajuda muito. Então, bora prosear? Bom, pessoal, eu resolvi trazer esse assunto para vocês como o primeiro desse quadro do canal, simplesmente por conhecimento de causa. É, gente, exatamente isso. Eu tenho ansiedade. Eu sofro desse mal do século, né? Bom, primeiro, antes de passar a base, esqueci de falar para vocês, passarem primeiro um hidratante. De preferência, um hidratante que não seja oleoso, tá? Livre de óleo. A não ser que a sua pele seja extremamente seca. Aí o óleo tá liberado, né, gente? Ainda mais esse friozinho, né, que a pele tende a ficar mais ressecada. E é importante também para dar uma hidratada, né, antes de passar a maquiagem. Eu já vou começar com a base. É essa base aqui da Ruby Rose, que eu sempre uso. Gosto muito dela porque ela tem uma cobertura maravilhosa. Mas todos os produtos que eu vou usar aqui estarão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então não se preocupe se eu esquecer de falar o nome de algum. E, gente, eu só descobri isso quando eu fui parar no hospital com uma falta de ar imensa. Do nada, me deu uma falta de ar, umas palpitações no peito e eu tive que ir direto pro hospital. E aí, até então eu não sabia o que era, né? Na verdade, nem os médicos sabiam o que era. Porque quando eu cheguei no hospital, eles fizeram um exame de tudo quanto é procedência, sabe? Fizeram um exame de coração, fizeram um exame de pulmão e não dava nada. Então os médicos, nem eles mesmos sabiam o que eu tinha. E eu com aquela falta de ar enorme, sem conseguir respirar, super agitada, agoniada. Bom, no caso aqui eu tô usando a esponjinha, tá? Mas quem preferir pode estar usando esse pincel que surte o mesmo efeito, tá? É que eu estou mais acostumada com a esponja, então pra mim é mais fácil, mas vocês podem passar com o que vocês quiserem, o que for mais fácil pra vocês. Então, quando eu passei com a cardiologista, porque eu passei em vários especialistas e ninguém resolvia o meu problema, né? Então foi quando eu passei na cardiologista, ó, passar o pó, tá? Vou dar uma batidinha para tirar o excesso e passar com batidinhas assim no rosto também, igual eu fiz com a base, tá? Então, aí eu fui na cardiologista e não dava nada nos exames do coração também. E aí ela me perguntou: Nesse momento, você está com falta de ar? não, Por um acaso está com palpitações no coração? também não. Então ela me receitou um calmante natural à base de extrato de passiflora. Era um xarope que eu tomava, ele tinha até um gostinho maravilhoso de maracujá e de início ele resolveu o meu problema, né? E aí eu iniciei o tratamento com ele e melhorei da noite pro dia. Aquela falta de ar horrível que eu sentia, ela havia desaparecido assim com um piscar de olhos. Então, para mim foi muito bom. E como eu vi que surtiu efeito, eu continuei fazendo uso, porque ele era um medicamento super fraco, né? Indicado até para crianças com problemas de cardiopatia, né? Então, eu continuei o tratamento normalmente, né? E nessa época, eu tinha apenas 15 anos, mas ainda não sabia que tinha ansiedade, não sabia nem o que era ansiedade.
Na verdade, nessa época, eu acho que a maioria das pessoas não tinham noção do que era ansiedade, porque o que estava em alta era a depressão. Mas quase ninguém sabe que da ansiedade ela pode virar uma depressão também, se você não cuidar, né? Então também fica mais uma dica aí para vocês ficarem espertos com alguns sintomas que são bem visíveis e que são muito parecidos também. Os sintomas da depressão e os sintomas da ansiedade costumam ser bem parecidos: falta de ar, medo, aquela euforia, simplesmente o fato de você ter que ir ao mercado, por exemplo, já te dá aquela palpitação no peito. Muitas vezes você não tem vontade de sair da cama quando está no estágio mais avançado, então isso é muito confundido com a depressão. Mas a ansiedade sim pode virar facilmente, se não tiver tratamento, pode gerar um quadro de depressão. Então, é muito importante a gente perceber os sintomas, tanto em nós mesmos como nossos familiares. Se a gente conhece alguém que tem esse tipo de sintoma, já fica alerta. Ó, pessoal, agora eu vou passar o blush. Esse é o blush que eu gosto muito também. Ele também é da Ruby Rose, né? O bom dos produtos da Ruby Rose é que eles são super baratinhos e são bons, ao meu ver, né? Às vezes o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Mas, sinceramente, eu gosto muito dos produtos da Ruby Rose. Primeiro por conta do preço, né, que eu sempre friso aqui nos meus vídeos. O preço é fundamental e a qualidade também. Então, juntou os dois, é amor à primeira vista. Lembrando, galera, que pra passar o blush, é importante a gente ter essa noção aqui, ó. Tá vendo esse ossinho? Que ele vem daqui até aqui? Então, a gente pode passar o blush para ficar um aspecto mais natural, né, mais saudável. O blush debaixo desse ossinho até aqui, como se fosse de cima para baixo, mas depois do ossinho e não em cima do ossinho. Assim, ó. Deixa eu mostrar. Faz a batidinha, que é importante para tirar o excesso, para não ficar com cara de palhaça, né? Não virar patete patatá. Faz a boquinha de peixinho debaixo do ossinho pra cá, sim. Porque aí você evita que fique muito produto aqui embaixo, né? Porque a gente quer afundar é aqui, né? Dar aquele aspecto de mais profundidade aqui, não aqui. Então, é importante usar essa técnica, porque fica mais fácil de esfumar depois. Aí, ó, a gente vai esfumando pra deixar ele bem com um aspecto bem natural, né? Então, eu continuei fazendo uso desse medicamento, extrato de passiflora, sempre que eu me sentia desconfortável. Só quando eu não me sentia bem que eu usava ele. E quando eu falo desconfortável, eu falo de coração acelerado, falta de ar e até medo de sair na rua. Ó, galera, vou usar essa máscara de cílio aqui, cílios, tá dando pra enxergar? Também da Ruby Rose, e vocês perceberam que a Ruby Rose é minha amiga do coração. Ruby Rose, te amo. E eu gosto de caprichar bastante nessa parte da maquiagem, gente, porque o olhar é fundamental, né? O olhar é uma coisa muito importante, então eu gosto bastante de frisar o olhar, mesmo que eu não vá usar sombra, que não vá usar nenhum lápis. Eu gosto de passar bastante máscara de cílios, que eu acho que dá aquela levantada. E assim, eu tomava esse remédio e realmente aliviavam esses sintomas físicos, né? Quando eu falo sintomas físicos, eu falo das dores, da falta de ar. Porém, eu sentia que os sintomas psicológicos, que no caso era o medo, do que até não existia, ou medo, sei lá, de que acontecesse algo inesperado e ruim de repente, eu sentia que o medicamento não fazia efeito nessa parte. E aí o tempo foi passando e os pensamentos foram piorando cada vez mais. E assim, são pensamentos ruins mesmo, de que qualquer momento algo muito ruim possa acontecer com você.
sei lá, um sentimento assim de que você vai morrer, sabe? Aquele medo, aquela angústia que você nem sabe de onde que vem. Mas ela vem. Porém, eu aprendi a conviver com esses sintomas, né? Eu tive que aprender, fui obrigada a aprender a conviver com eles, mas mesmo assim eles me incomodavam muito. Demais, assim, além da conta. Chegou um momento que não dava mais pra conviver com aquilo, com aquele tipo de sentimento, aquela sensação ruim. Ó, galera, agora eu vou passar aqui embaixo, sempre olhando pra cima. Ó, já dá uma levantadinha, né? Passar mais um pouquinho aqui. Pessoas perfeccionistas como eu sofrem nessa etapa da maquiagem. Então, aí no começo desse ano, eu iniciei um tratamento, né? Eu resolvi passar no psiquiatra, né? Porque assim, eu comecei a ouvir depoimentos de pessoas com ansiedade e percebi que os sintomas que elas relatavam era super parecido com os meus. Gente, essa parte da maquiagem, pra quem é perfeccionista igual eu, sofre, viu? Porque é um negocinho chato de fazer, mas dá uma super diferença no resultado final. Que eu acho muito mais fácil, obviamente, fazer os cílios superiores do que os inferiores, né? Mas bora lá, né, fazer. Então, aí eu fui no médico e conversei com ele foi muito atencioso, né? E me explicou sobre essa questão da ansiedade, que até então era algo muito novo pra mim. E foi aí que caiu minha ficha, né? De que tudo aquilo que eu sentia constantemente vinha daqui. Aí foi quando ele me receitou 2 remédios, né? Que um era para aliviar os sintomas físicos da ansiedade em si, né? Como falta de ar, palpitação no coração, aquelas coisas que nos incomodam, né? Náuseas, que também eu sentia muita náuseas, tontura, enfim, essas coisas chatas que incomodam e atrapalham o nosso dia, né? Vou usar essa sombra aqui para as sobrancelhas. Eu vou usar essa cor aqui, que é a mais próxima do meu pelo, porque eu tinjo o cabelo, mas eu ainda não estou tingindo as sobrancelhas. Então eu vou usar esse marrom aqui, mais escurinho. E vou usar esse pincel, que esse pincel aqui é da Avon. A sombra é da Ruby Rose também. E o pincel é da Avon, que ele vem assim com essa parte aqui, que tem a pontinha um pouco mais fina, e o pincel chanfradinho, mas eu mal uso esse pincel, né? Eu prefiro usar esse daqui, para dar uma esfumada. E no caso, outro remédio seria para dormir, para o sono, né? Porque o sono do ansioso também é muito afetado. Então eu precisava de um remédio para literalmente capotar. E assim, eu senti uma grande diferença, positivamente falando, nessa parte do sono, porque o meu sono não que eu não dormia, eu dormia, só que eu acordava várias vezes na noite, não conseguia dormir a noite inteira, então esse remédio me ajudou bastante, né? Realmente, no momento que eu tomava ele, que eu tomava uns minutos antes de dormir, ele já surtia um efeito drástico, eu deitava e dormia. Mas tem casos, como o próprio médico me falou, que muitas vezes não tem nem a necessidade do remédio, porque também, juntamente com o tratamento com o remédio, também vem a terapia, né? Que no caso eu ainda não fiz, por conta dessa pandemia toda, essas coisas que vieram acontecendo, né? Que mudou o nosso cotidiano por inteiro. Então eu resolvi não fazer, por enquanto. Mas eu acho que é muito mais viável do que você ficar tomando remédio, né? Aí, ó, vocês percebem que eu tenho várias falhas, né? Inclusive eu tô usando uma loção, que logo vai ter resenha aqui no canal, que ela faz crescer os pelos. Então, fiquem aí que logo vai ter resenha disso também aqui no canal. Assim, pessoal, vocês veem bem de levinho, porque aqui no começo, ó, tá vendo que dá pra ver os pelos, né? Não fica aquela coisa marcada. Aqui no começo tem que ficar meio esfumado, né? Mais clarinho, no caso, do que o restante da sobrancelha.
Bom, como eu não gosto de uma sobrancelha muito hiper mega marcada, pra mim assim já tá bom. Que aí eu só vou passar essa escovinha aqui e vou esfumar a sobrancelha aqui. Eu não tenho problema se aparecer uma falhazinha ou outra, porque eu gosto de uma sobrancelha um pouquinho mais natural, sabe? Que não esteja na cara que foi passado sombra, que foi feito qualquer outro procedimento, sabe? Eu gosto de uma coisa um pouquinho mais natural. E aí você vai penteando os pelos pra cima, não retos. Vai penteando eles assim pra cima, ó. Tá vendo? Aí você vem com a escovinha e vai ajeitando. É que eu não tenho aqui no momento, mas eu costumo usar máscara de cílios incolor, que essa daqui é a preta. Eu costumo usar a incolor, pra deixar eles mais assentadinhos no lugar, né? Porque essa sobrancelha aqui é super, hiper, mega despenteada. Ó. A diferença. Olha só. Gente. Levanta o olhar, né? Ó, pessoal. Eu fiz a sobrancelha sempre usando esse truquezinho, ó. Pra saber a medida dela. Você pega, ó. É nessa reta aqui, nessa reta do nariz. Entre aqui o canto do nariz e aqui em cima o início da sua sobrancelha. Mesma coisa aqui, ó. Na reta do nariz e o início da sua sobrancelha. Pra ficar uma coisa assim bem, como diremos assim, bem simétrica, né? Pra ficar um olhar assim bem legal, pra não virar quase uma monocelha como a gente vê por aí, né? Que a gente sabe que não fica nem um pouco legal. Ó. E pra finalizar, nossa maquiagem super, hiper, mega básica, né? Eu vou passar... Cadê o bichinho? Eu vou passar esse batom aqui da Avon, que é a cor, deixa eu achar aqui, Framboesa Ultra Matte. Ó, esse rosinha aqui. Confesso pra vocês que eu não sou de usar batom rosa, mas esse aqui eu gostei bastante dele. Por conta da durabilidade. E ele diz que é mate, mas não tem um efeito tão assim mate não, viu? 100% mate. Ele é meio que uma mistura, pelo que eu percebi. Ele é meio mate e ao mesmo tempo, assim, ele tem uma certa cremosidade, não tão cremoso como os outros que a gente tá acostumado a usar. Mas eu senti que ele não é tão mate assim. Acho que é isso que ajuda a ter uma certa durabilidade, né? Principalmente no verão. E é esse o resultado final da maquiagem de hoje. O que acharam? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no joinha para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e também para dar uma força pro canal. E eu também quero saber de vocês, sobre o que vocês querem falar sexta-feira que vem? Então, coloca aqui nos comentários sugestões de diálogo para a semana que vem. Então, um super beijo e tchau!